Olá, pessoal. Meu nome é Celso, mais conhecido como Professor Celso Boina. Eu vim aqui falar sobre um assunto introdutório, tá? Para poder dar seguimento aí nos próximos vídeos que eu vou postar. Esse assunto é de suma importância, né? Na química, na física, nas ciências, né? De modo geral, biologia também. Que é o assunto sobre a matéria, né? O que é a matéria? Mas antes de falar sobre o que é a matéria, eu vou, eu vou trazer aqui, né, algumas exemplificações para poder entrar no conceito em si. Nesse mundo em que vivemos, né? Aqui nós temos aqui no planeta Terra, nós temos os seres vivos, nós temos os seres inanimados. No espaço nós temos os corpos celestes, né? Os planetas, os asteroides, as estrelas, enfim, as galáxias, e aí os sistemas, né? As galáxias. É, e as galáxias, e dentro desse universo inteiro, né, nós temos essas exemplificações que eu estou dizendo. Aqui no planeta Terra, comprovadamente, nós temos os seres vivos. Fora dela, a gente ainda não tem comprovação, certo? Mas, o que eu estou querendo dizer? O que um ser inanimado tem em comum com um ser vivo? O que uma pedra tem em comum, por exemplo, com um gato? O que um ser humano tem em comum, por exemplo, com uma bola, ok? Com um edifício? Enfim, o que um ser vivo tem em comum com um ser inanimado? É a matéria, tá? E qual é a definição de matéria? Matéria é tudo aquilo, né? É tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, tá? Ocupa um lugar no espaço e que aqui está sublinhado e que apresenta massa, ok? Essa é a definição mais esdrúxula, mais resumida do que é a matéria, tá? E a matéria, ela pode se apresentar em diversos estados físicos, tá? A ciência, ela já fala sobre 8 estados físicos da matéria, tá? Mas eu vou apresentar aqui 5 estados físicos da matéria, tá? Três deles, né? 3 dos quais são os mais famigerados, são os mais famosos, ok? Que são o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, tá? Esses são dados até no ensino fundamental, ok? E para falar um pouco sobre esses estados físicos da matéria, eu vou ter que dar um spoiler, né? Adiantar alguns termos que eu vou usar mais à frente no vídeo e também outros termos que eu vou poder explicar aqui logo de cara, falando, né, nesse tópico. Os que eu vou falar logo aqui de cara é o quê? É o grau de movimento, certo? Que tem a ver com a energia cinética. E os que eu vou dar o spoiler agora, mas não vou entrar muito no âmbito, só daqui a pouco no vídeo, são os termos átomo, molécula e elétron, ok? Mas o elétron eu vou deixar mais à frente também. Mas é átomo e molécula, ok? Então, no estado sólido, tá? Quando a matéria está no estado sólido, ela apresenta um dado grau de movimento, tá? Normalmente, esse grau de movimento no estado sólido, ele é baixo. O que é esse grau de movimento? É a temperatura, né? Vulgo temperatura, ok? Que está intimamente ligada à energia cinética, né? Já que eu estou falando de movimento, grau de movimento, tá? E quando a gente imaginar movimento, a gente tem que imaginar, né, 3 dimensões, porque
pensando assim, macroscopicamente, um corpo, né, a matéria, mais macroscopicamente dizendo, ela tem 3 dimensões, tá? Eu não vou entrar no âmbito né, de muito de física quântica, né, essas coisas assim, mas a ciência diz que há mais de 3 dimensões, tá? Teoricamente, ainda, né, há mais de 3 dimensões, mas o que a gente sente, o que a gente vivencia, são 3 dimensões, ok? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Esse átomo, essa molécula, num dado grau de movimento, ele pode se movimentar para cima, né, para todos os sentidos, que estou querendo dizer com isso. Pode se movimentar para cima, pode se movimentar para baixo, pode se movimentar para frente, pode se movimentar para trás, pode se movimentar para a esquerda, pode se movimentar para a direita. E pode se movimentar para todas as direções, tá? Pode se movimentar para horizontal, né? Na direção horizontal, em direção vertical e na diagonal, ok? Então, pensando assim, né? Há um, um certo grau de liberdade, né? Tem um grau de liberdade aí para se movimentar, certo? Então, no estado sólido, esse grau de movimento ele é menor, a temperatura normalmente é menor, a temperatura é menor, né? E isso está atrelado a uma menor energia cinética e, consequentemente, esses átomos e essas moléculas estão mais próximos uns dos outros, mais aproximados, ok? No estado líquido, a matéria, tá? Isso a via de regra, tá? A via de regra. Na natureza, tudo tem sua exceção, ok? Mas a via de regra, e isso que acontece no estado sólido. As moléculas são mais próximas devido à baixa temperatura e à baixa energia cinética. De acordo, né, conforme esse grau de movimento aumenta, ou seja, a temperatura aumenta, né, essa matéria que uma vez estava no estado sólido vai passar para o estado líquido, ok? Então, com essa temperatura já assim aumentada em relação ao sólido, né, esse grau de movimento aumentado, e a energia cinética aumentada, o que vai acontecer? Essas moléculas e esses átomos vão se afastar, né? Mais um pouco em relação ao estado sólido, ok? Isso é via de regra. Toda regra tem sua exceção, ok? Ainda mais na natureza, né? Enfim, eu falo isso porque eu vou gravar outros vídeos sobre a água, por exemplo, que é uma exceção à regra, mas eu não vou explicar agora, tá? A maioria das substâncias acontece isso que eu estou falando, tá? Sólido, as moléculas estão mais próximas. Líquido, as moléculas estão mais afastadas em relação ao sólido, tá? E quanto mais esse grau de movimento aumenta, mais as moléculas se afastam porque tem mais energia cinética, ok? É o que acontece do estado líquido para o estado gasoso, tá? Então, no estado gasoso, as moléculas estão mais afastadas em relação ao estado líquido e em relação ao estado sólido, ok? Devido ao mais alto grau, vamos dizer assim, né, de movimento em relação aos outros dois estados já citados, né, o sólido e o líquido, e maior energia cinética, tá? Então, agora, para explicar o quarto estado da matéria, eu vou ter que apresentar um conceito novo, vou ter que falar sobre elétron. Não vou explicar porque ele é elétron, por enquanto, mas aceite, ok? Então, e outra coisa também. Quando o sólido passa para o estado líquido, tem uma dada temperatura, uma dada faixa de temperatura em que a matéria passa do estado sólido para o estado líquido. Então, a essa temperatura é dado o nome de ponto
de fusão, né? Seguindo analogamente, né, da passagem do líquido para o gasoso, tem uma dada temperatura em que é dado o nome de ponto de ebulição, tá? Que é a temperatura onde a matéria, ou uma faixa, né, de temperatura em que é, a matéria, no seu estado líquido, passa para o estado gasoso, ok? Ponto de fusão, né, passar de líquido para gasoso, não, desculpa, de sólido para líquido, e ponto de ebulição de estado líquido para gasoso. Tá? Quando esse gás está numa temperatura muito mais alta do que o seu ponto de ebulição, o que vai acontecer com essa matéria? O que vai acontecer com esse átomo, ou com essa molécula, né, ou com esse átomo? Além de estarem muito mais afastados, né, em relação ao estado gasoso, vai acontecer um fenômeno que eles vão perder o elétron. Esse elétron vai escapar do átomo, vai sair do átomo, ok? Tornando esse gás num gás ionizado. Gás esse ionizado que recebe o nome de plasma. Então, no ensino médio já estão explicando mais ou menos, né? Plasma. Por isso que eu botei aqui. O quinto estado da matéria, eu vou explicar no final da aula, porque precisa de mais termos aqui que eu vou falar durante esse vídeo, ok? Vamos lá. Então, para seguir aqui com a matéria, eu vou falar um pouco, né? Vou falar que são substâncias químicas. Né? O que é uma substância química? Né? O que são substâncias químicas? São materiais com composição química constante e que possuem suas propriedades físicas bem definidas. Que propriedades físicas? Por exemplo, propriedade física, que propriedade física? Eu já disse duas aqui, pelo menos. Eu já disse duas aqui. Ponto de fusão, ponto de ebulição. Um exemplo de propriedade física, né? Bem estabelecida. Tá, seguindo. E densidade é um outro exemplo também que eu posso dar, né? Quando essa densidade varia em determinada temperatura ou pressão. Tá? Então, por exemplo, a água. A água é uma substância química, porque ela é um material, né? Tem a composição química dela, né? Que é H2O, constante, tá? H2O é água, né? E possui suas propriedades físicas bem definidas. Por exemplo, quando você ferve a água. Para a água entrar em ebulição, qual é o ponto de ebulição dela? Qual é a temperatura? Né? Isso a nível do mar, né? Uma pressão de 1 atm, certo? É 100 graus Celsius, certo? E a água se torna gelo a 1 atm, certo? Na nível do mar, quando você coloca no congelador, ela transforma em gelo a qual temperatura? 0 graus Celsius, ok? Então, a água é um exemplo de uma... qual é a densidade da água? A densidade da água é 1 grama por 1 ml, certo? É 1 grama por ml. Essa é a densidade da água. Também nessas condições, né? A 25 graus Celsius, ok? E a 1 atm. Entendeu? Então, você colocando condições, você tem propriedades físicas bem definidas, certo? Então, eu dei exemplo de uma substância química. Tá? E uma substância química, ela pode se apresentar de diversas formas. O nome dessas tantas formas em que uma substância química pode se apresentar é dado de espécies químicas. Ok? Então, a substância química ela pode se apresentar, por exemplo, com uma espécie química de... Já falei um exemplo aqui, de átomo, né? Então, como eu estou exemplificando aqui, nós temos aqui, por exemplo,
um átomo de sódio, ok? Um átomo de cloro, um átomo de oxigênio, né? Foram os exemplos que eu dei aqui, as exemplificações que eu dei aqui, tá? Mas o que eu posso falar aqui? Os átomos, elas também podem se apresentar. Outra coisa. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Átomo. Entendeu? Eu esqueci de falar a definição de átomo, né? O que é um átomo? Né? Aí eu vou ter que entrar num âmbito. Vamos lá. Eu vou ficar devendo quais foram os filósofos. Eu vou colocar aqui, eu posso colocar aqui na descrição, ou então em um balão aqui mesmo no vídeo. Vou colocar, se tiver nessa minutagem, tá? Mas, desde lá dos filósofos gregos até o início do século XIX, isso, século XIX, átomo tinha uma definição. A definição moderna veio, né, ali nos anos 20, anos 30, mais ou menos, do século XIX, tá? Mas antes disso, qual era a definição de átomo? Átomo é a parte, vamos dizer assim, é a parte da matéria indivisível, é a parte indivisível da matéria, ok? Por exemplo, você é um ser humano. Desculpa, gente. Você é um ser humano. Você é um organismo, certo? Você é um conjunto de sistemas. Sistema nervoso, sistema circulatório, sistema digestório, entendeu? Sistema circulatório, enfim. Você é um conjunto de sistemas. E nesses sistemas você tem órgãos. Você tem órgãos, né? Sistema nervoso, você pode dar o exemplo do cérebro, né? Que é um órgão do sistema nervoso. Do sistema circulatório, você tem coração, por exemplo, né? Que é um órgão do sistema circulatório. Do sistema digestório, você tem, por exemplo, como órgão, como um dos órgãos, né? O estômago, né? E do sistema, dentre outros sistemas, né? Por exemplo aqui, posso ficar dando vários exemplos, ok? E dentro desses órgãos, tem 6 células, né? Existem as células. E dentro dessas células, existem as moléculas. E dentro dessas moléculas, existem os átomos, tá? Até o início do século XX, uma pedra, por exemplo, né? Uma pedra tá ali na pedra. Se você diminuir um pouco, né? Aumentar a escala, for num microscópio, sei lá, você vai ver cristais. Se você for num aparelho mais sofisticado, você vai ver que esses cristais é composto de átomos, ok? Então, até o início do século XX, a ideia que se tinha de átomo é que era a parte indivisível da matéria. Só que o Joseph John Thomson, tá? Que era um cientista inglês ali em 1827, ou seja, né? No início, mais ou menos, do século XIX, ele, através de um experimento, né, com tubos catódicos, ele conseguiu detectar, né, conseguiu ver que o átomo, ele dentro do átomo, né, na composição do átomo, tinha uma partícula subatômica de carga negativa, que ele viu ali, de carga negativa, certo? -1, ele conseguiu, né, ver ali. E essa partícula subatômica, ele deu o nome de elétron, ou seja, partícula subatômica, uma partícula menor que o átomo, que estava ali na composição do átomo. Então,
esse átomo ele não é indivisível, ele pode ser dividido, ok? Então, a partir dali, esse conceito do átomo ser indivisível, né, foi refutado, ok? Caiu por terra, tá? E, a partir daí, o átomo ele recebeu uma nova definição, né? Então, o átomo moderno, vamos dizer assim, ele é a unidade básica da construção da matéria. É a menor porção de um elemento químico, ó, guarda essa palavra, elemento químico, outra palavra, elemento químico, que mantém a sua identidade. Na verdade, essa identidade, né, ainda essa identidade é dada ali no núcleo do átomo, né? Sendo mais específico, nos prótons, né? A quantidade de prótons que esse átomo tem, ou seja, o número atômico dele, ok? Mas já pode ser definido assim, né? O átomo já pode ser definido assim, a menor porção de um elemento químico que mantém a sua identidade. Então, preste atenção nisso, a menor porção de um elemento químico que mantém a sua identidade. O que seria esse elemento químico, né? Vamos lá. Então, elemento químico. Aqui, elemento químico. Para explicar elemento químico, né, eu fiz um desenho aqui muito esdrúxulo da tabela periódica, né, de Pauling, ok? E ela é organizada em vários elementos químicos, certo? E ela é organizada da seguinte maneira, em fileiras, né? Em várias colunas, 18 colunas no total, ok? E em linhas, ok? É bem organizada e tudo tem um porquê dessa organização. Mas eu vou dar um exemplo. Para explicar elemento químico, eu vou destacar um elemento dessa tabela periódica, que é o sódio, tá? Vou dar um exemplo aqui. Então, se você olhar a tabela periódica, você vai ver que ali na primeira linha, né, o grupo 1, está presente o sódio, o Na. E o que quer dizer isso? Ali na tabela periódica, ela está dizendo o seguinte, né? Esse elemento que eu destaquei, o sódio, tem diversos outros, tá? Mas esse em questão, o sódio, ele é encontrado na natureza, habitualmente, normalmente, na sua forma metálica. Na sua forma metálica, o sódio, ele tem ali a sua carga. Por enquanto, guarda esse termo. Vou gravar vários vídeos falando sobre isso. Mas vamos lá. Ele tem a sua carga nula, tem a sua carga igual a zero, ok? E ele é encontrado na natureza, tá? Ó, por isso que nesse vídeo eu estou procurando falar vários termos, para quando for falar já ficar mais familiarizado, certo? Ele é encontrado no seu estado físico sólido, ok? O sódio, no seu estado físico sólido, tá? E nesse pedaço que está no seu estado físico sólido, nesse elemento, se você conseguir ver cada átomo, né? Se você conseguir aumentar a escala de modo que você possa ver o que que está contido ali naquele, vamos dizer, pedaço de sódio, né? Do elemento sódio, você vai ver que tem vários átomos, né? E lá para o mundo, não vou falar microscópio, né? Vou falar nanoscópio, picoscópico, né? Picoscópio. O que eu estou querendo dizer com isso? Nanoscópio, microscópico é 10 a menos 6 metros, né? Nanômetro, né? 10 a menos 6 metros. Não, desculpa. Micrômetro, né? Micrômetro são 10 a menos 6 metros. Nanômetro, 10 a menos 9 elétrons. Picômetro,
10 a menos 12 elétrons, e por aí vai, ok? Então, nesse mundo atômico, subatômico, enfim, é lá para casa do picômetro, né? Medida lá para medida de nano, pico, enfim. Então, eu dei exemplo aqui. O que eu quero dizer? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu tenho um nanômetro. Um nanômetro equivale a 0,00000000001 metros, ou seja, 10 a menos 9 metros, né? Se você for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas, né? Decimais, ok? Com 8 zeros, né, à esquerda da vírgula, tá vendo? E a nona casa decimal, né, composta pelo número de interesse, né? Aquilo aqui no caso é 1, ok? Picômetro são 12, né? São 12 casas decimais. Então é só acrescentar aqui, Daniel. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 10 a menos 12 metros, né? Tá? 10 a menos 12 metros. Picômetro. Nanômetro, 10 a menos 9. Ok? Metros. Então, é nesse mundo, nessa medida que eu estou falando, né? A medida aqui que eu estou falando. Lá para picômetro, entendeu? Se você diminuir vários picômetros, enfim, você vai ver que esse pedaço, né, de elemento, vamos dizer assim, do elemento químico sódio, ele é composto por um agrupamento de átomos de sódio, tá? E qual é o número atômico do sódio? Qual é a identidade do sódio? Qual é o número de prótons ali presente no núcleo, né, do sódio? Lembrando que no átomo, a sua maioria, sua maior composição ali, né, sua maior massa, ela está presente ali no núcleo, tá? 99,999, enfim, quase 100% está ali no núcleo, ok? Então, a identidade do sódio é 11. Então, quer dizer que eu tenho um agrupamento de sódios cuja identidade é 11. De cada sódio é 11. Então, o elemento químico, ele é um agrupamento de átomos, né? De átomos com uma dada identidade. E o átomo, ele é a menor parte, vamos dizer assim, de um elemento químico em que apresenta identidade. Todos esses NAs, vamos dizer assim, todos esses sódios, eles têm o número atômico 11. Se eu destacar um apenas, ele vai ter identidade 11. Então, se eu destacando um, né, sódio apenas, é um átomo de sódio, que a identidade dele é 11, entendeu? Se eu pegar todos os sódios que estão aqui, por exemplo, poderia fazer aqui também, que normalmente não é tão regular assim, ok? Então, se eu pegar todos, é o elemento químico sódio, ok? Se eu pegar um, é um átomo de sódio, tá? E todos esses sódios têm identidade bem definida, bem determinada aqui, que é 11. Tá? Se eu pegasse um outro elemento, teria um outro número aqui, ok? Outro número atômico. O que eu ia falar? Então, ele, na natureza ele se apresenta, ele tem características organolépticas, ou seja, a ver com sentido, com visão, com paladar, com olfato, enfim, com tato, entendeu? Ele tem características organolépticas distintas, né? Bem peculiares a ele. Ele, na sua forma metálica, ele tem aquela coloração bem cinza metálico. Ele, claro, no laboratório, vocês com os EPIs, né, com os equipamentos de proteção, né, individuais ali, né, tipo, como uma luva, uma máscara, um óculos, uma touca, enfim, né, trajado de forma, um jaleco, né, uma calça que tape toda a sua perna, com um sapato fechado, enfim.
com todos os EPIs lá dentro da legislação, né, adequados, se você pegar um pedaço, né, do elemento químico sódio e espremer assim, né, ele vai quebrar com facilidade na sua mão. Ele não é tão duro não, apesar de ele ser um metal, né, um metal alcalino ali do grupo 1, ok? E em soluções aquosas, o sódio e também no sal de cozinha, naqueles cristalzinhos de sal de cozinha que você tem na sua casa, e também, né, e ali dentro, né, de uma solução aquosa, dentro da água, se você pegar, né, esse sal e jogar em água, aquele sódio ele vai separar, né, do cloro, deixa eu apagar aqui, vai separar do cloro e vai assumir a espécie dele, ó, a espécie dele iônica, ok? Vai se tornar um íon, não cátion, nesse caso, porque aqui é positivo, ok? Mas aí eu vou falar mais adiante, que é o próximo tópico que eu vou abordar, tá? Mas o sódio, ele pode se apresentar tanto na sua forma metálica, que é a que está lá na tabela periódica, como na sua forma iônica, quando ele está ali em solução aquosa, ou nos cristais de sal de cozinha, de cloreto de sódio, né? Tá aqui, né? Ele é um íon. Eu separei os dois íons aqui, tá vendo? Então, né? O íon de cloro vai ficar negativo, eu vou explicar o porquê mais à frente, e o íon de sódio vai ficar positivo, eu vou explicar mais à frente, ok? É. Então,